Alô pessoal, meu nome é José Niara, hoje professor de redação. Galerinha do sétimo ano do Colégio São Marcos, estamos aqui mais hoje para uma semana de estudo árduo, de trabalho, para confeccionar cada vez melhores redações. Antes de a gente começar a nossa aula, que vai ter aí a correção da prova da semana passada, além de entrarmos em mais um gênero textual, eu quero dar o meu muito obrigado aos responsáveis aí que às vezes acompanham as nossas aulas, aqueles que estão na frente de batalha contra essa terrível pandemia. Eu tenho certeza que a gente vai superar, aos nossos heróis aí da área de saúde, os nossos heróis que estão na área de segurança pública, os nossos heróis que estão dirigindo ônibus para aqueles que precisam trabalhar, conduzindo o metrô, conduzindo o trem, aqueles que fazem entrega para as nossas casas, para que a gente não precise sair. Aquele meu muito obrigado, e se você puder, fique em casa. Continuando aqui, vamos ao que interessa. Prova do sétimo ano, a gente começa com uma interpretação de texto, já sabíamos que isso ia acontecer, eu já falei para vocês algumas vezes, em sala de aula que para eu confeccionar uma redação de qualidade, é interessante que eu leia. Mas só que somente ler não basta, eu preciso ler e entender. Para isso eu preciso interpretar. Então as nossas provas terão interpretação de texto, isso é fato. Em muitos momentos essa interpretação de texto vai servir para que você confeccione o seu texto. E vale lembrar sempre que você não deve copiar os textos que servem lá de apoio, ok? Então vamos lá, a interpretação de texto do Milor Fernandes, que é O Socorro. Na primeira pergunta está dizendo assim: qual o tipo de narrador do texto 1? Você vai ter que olhar para o texto e saber qual o tipo de narrador tem o texto 1. Aí na letra A, narrador personagem, narrador em primeira pessoa, narrador observador, narrador onisciente em primeira pessoa. Primeiro, como é que eu consigo saber o tipo de narrador? Eu tenho é só você prestar atenção no texto, obviamente, e quais são os sinais, principalmente pronomes e verbos. Com isso eu até respondo a próxima pergunta, mas vamos lá. Pronomes e verbos. Vamos lá olhar a primeira linha do texto? Ele foi cavando. Ele, eu estou contando em terceira pessoa. Eu, tu, ele. Terceira pessoa já é um bom indício de que o narrador não é em primeira pessoa. Se ele não é narrador em primeira pessoa, a B já elimina. Se não é narrador em primeira pessoa, também não é narrador personagem, porque o narrador em primeira pessoa é narrador personagem. Se você tem narrador em primeira pessoa e narrador personagem, os dois são a mesma coisa. Você que já está craque já em redação já sabe disso. Olhou a primeira questão, viu o narrador personagem, depois viu o narrador em primeira pessoa, é a mesma coisa, não podem ser essas duas. Aí depois você viu o narrador observador. Olha só, esperto, olhou lá na primeira linha, ele cavando. Depois, mais embaixo, levantou. Quem levantou? Ele levantou. Depois, o coveiro. Está falando sempre de alguém que não é a pessoa que está narrando, ou o elemento que está narrando. Então, o narrador só pode ser observador. Característica do narrador observador, ele conta a história sem participar. Narrador onisciente em primeira pessoa, não. Já disse que não é narrador personagem, não é narrador observador, não é narrador personagem, não é narrador em primeira pessoa. Logo, não pode ser um narrador onisciente em primeira pessoa. Até porque você não teve características aí de primeira pessoa, não teve características onde o narrador participa da história. Então, o número 1 é letra C, narrador observador. Ok? Número 2. Quem é o protagonista do texto 1? Todo mundo sabe que o protagonista é aquele principal da história, aquele que comanda a história, é aquele que tem poder, né, de modificar o enredo, propriamente dito. Vamos lá às histórias que a gente conhece. História do Harry Potter. Quem é o protagonista da história do Harry Potter? O Harry Potter. Não é? Quem são os coadjuvantes do Harry Potter? São aqueles caras que ficam lá ao lado dele, auxiliando, tudo mais, não fugiu o nome agora. Agora, antagonista é o Voldemort, é o que luta contra o Harry Potter, ok? Então, mais uma vez fazendo aquela analogia para a nossa vida. Protagonista das nossas vidas. Você é o protagonista da tua vida. Você é o personagem principal dessa história. Aí você tem responsáveis, você tem irmãos, você tem amigos, todos eles são muito importantes para a sua história, mas só que não são você, então eles são os seus coadjuvantes. Agora, o figurante, quem é o figurante? São aquelas pessoas que você passa na rua, não sabe nem quem é, tem importância mínima para a tua história, ok? Aí você tem também o antagonista é aquele que age contra você, ok?
ok? Já falamos sobre isso, a gente tem uma gravação aí, tem um vídeo que fala isso em mais detalhes. Então, o protagonista é o principal. O mortinho? Não, até porque o mortinho aparece lá, não aparece nem como um personagem, é só como uma característica, né, de um dos elementos do texto. A cabeça ébria, não, a cabeça ébria também é uma característica que foi dada para aquele outro personagem que apareceu lá, bêbado. O coveiro, pode ser, não sei. O narrador, não sei. Mas olha só, se na questão que eu já respondi que o narrador é observador, ele não participa da história. Se ele não participa da história, ele não pode ser protagonista, né? Isso já é um raciocínio lógico. O que está para a gente é o coveiro. A história é do coveiro. Ele participa de toda a história narrada. Se eu vou contar a história para alguém, qual que é a história do Socorro? A história do Socorro é a história de um coveiro que falou a história de um coveiro que já sabe que a história é dele, o protagonista é ele. Então, nesse caso, o protagonista da história, o coveiro. Ok? Número 3. Qual é o personagem que tem menor importância para uma narrativa? Preste bem atenção. Todas aquelas questões onde era interpretação de texto, foi colocado lá. Qual é o protagonista do texto 1? Qual é o tipo de narrador do texto 1? Ainda tem lá o artigo definido junto com a preposição de mais o, do. O texto 1 está determinando. Agora, no número 3, eu não estou falando mais do texto 1. Olha só como é que a pergunta é feita. Qual é o personagem que tem menor importância para uma narrativa? Eu usei ainda um artigo indefinido. Mas então uma narrativa qualquer. Qual é o personagem que tem menor importância para uma narrativa? O figurante. O figurante, ele tem pouca importância para a história. Tem importância? Tem. Agora ele tem pouca importância. Lembra do exemplo que eu dei? Você está andando na rua, esbarrou com você não conhece? Esse é o figurante. Vamos voltar para a nossa história lá. A história do Superman. Ele pega um ônibus lá com o braço, joga o ônibus lá para fora do planeta. Aquelas pessoas que estão dentro lá do ônibus são os figurantes, ok? Claro que eu dei uma maquiada na história do Superman aí, eu coloquei ele como vilão jogando o ônibus para fora do planeta com gente dentro. A gente sabe que a história não é bem assim, só para a gente poder entender o que é figurante. Então vamos lá. Antagonista não é que antagonista é aquele que age contra o protagonista, ele age muito durante a história, então ele é importante demais. O coadjuvante, já falei que tem uma importância muito grande, ele só não tem a mesma importância que o protagonista. O protagonista, então, nem se fala, é o mais importante da história. O figurante foi o que nos sobrou, é aquele que tem importância mínima para a história, ok? Número 4. Quais classes de palavras principalmente deixam claro o foco narrativo? Foco narrativo a gente tem em primeira e em terceira pessoa. Foco narrativo em primeira pessoa é o narrador personagem, é o narrador em primeira pessoa. Foco narrativo em terceira pessoa é o narrador observador, é o narrador em terceira pessoa. Ok? Então, como é que eu consigo entender qual é o foco narrativo? Principalmente com verbos e pronomes. Vamos lá para o texto? Mais uma vez a primeira linha do texto lá. Ele foi cavando. Ele, pronome. Pronome em terceira pessoa. Ele foi, olha o verbo aí, o verbo ser flexionado. Né? Ele foi cavando. Né? Então, esse verbo também tem terceira pessoa. É o que diz para mim que o texto ele tem foco narrativo em terceira pessoa. Claro que você vai ficar só focado na primeira linha. Eu dei só a primeira linha como exemplo, porque a gente sabe que a gente vai determinar o foco narrativo através daquilo que predomina no texto, ou seja, a maior parte do texto fala em terceira pessoa, que é o caso do nosso texto 1 da prova aí. Então, nesse caso aqui, verbos e pronomes são as classes de palavras principais que indicam o foco narrativo. Substantivo e preposição não é, nominal e verbo não é, artigo e adjetivo não é, verbos e pronomes é o que está na opção B. Número 5. O que é característica física e psicológica respectivamente? Claro que vocês observaram que isso aí estava na nossa
na nossa revisão. Tá? Então, o que é característica física e psicológica, respectivamente? Em poucas palavras, aparência, não é? E personalidade. Característica física é o que você vê. Né? Alto, moreno, sem cabelo, né? Características de personalidade, né? Características psicológicas, aquela personalidade, severo, indeciso, incisivo, introspectivo, perspicaz, isso tudo são características psicológicas. Aí depois do número 6, marca a alternativa que mostra uma característica do discurso direto. O que é o discurso direto? O discurso direto é a fala fiel do personagem, ou seja, ele fala sem interferência do narrador. Aí eu tenho lá, fala do personagem sem interferência do narrador? É essa alternativa, a gente já viu o que é. Letra B, fala do narrador usando o personagem central? Não tem nada a ver o personagem central com isso. Ele pode falar de todo tipo de personagem. A ausência de falas? Não. O discurso direto tem a característica, inclusive, de ter falas. Então, não é isso. É o uso do narrador que sabe de tudo na história? Não. A gente sabe que isso é uma característica do narrador onisciente. Ok? Aí depois, o número 7. Após assistir um filme, faça o que se pede abaixo, sem utilizar expressões. Aqui, na verdade, é o texto propriamente dito. Você vai recontar a história do vídeo, com foco narrativo em primeira pessoa e foco narrativo em terceira pessoa. A mesma história, só que na primeira história você vai usar verbos e pronomes em primeira pessoa. Você pode usar a mesma história depois, usando verbos e pronomes em terceira pessoa. Só isso. Ok? Até aí, tranquilo, pessoal? Então, espero que todos tenham entendido a correção da prova aí. Na dúvida, claro, vocês vão entrar em contato comigo durante o plantão, que é durante o horário de aula, para que a gente possa esclarecer as eventuais dúvidas aí dos senhores. Vamos então só fazer um apanhado do que vocês vão ver no próximo capítulo, capítulo 4 do livro didático de vocês. Dê uma olhada lá. Capítulo 4, página aí 50, fala de carta. Aí você vai ver que tem carta pessoal, carta de leitor, a gente vai falar de tudo isso aí. Então, carta é um gênero textual. É um gênero textual do tipo narração. Ele vai contar uma história. Essa história, carta pessoal. Se é uma carta pessoal, uma carta de pessoa para pessoa. Né? Você vai contar para alguém, vai se corresponder com alguém, vai se comunicar por alguém através da escrita. Essa escrita com a característica de carta. Então vamos lá. A carta é um gênero textual bem característico. O que a carta tem? Ela tem elementos que são muito próprios dela. Por exemplo, local, data, necessariamente nessa ordem, tá, pessoal? Local, data. Isso aqui a gente chama de vocativo, é como eu estou chamando para quem eu estou dando a carta, tá? Caro aluno, então é alguém mandando a carta para um outro alguém que ele está chamando de caro aluno, que é o vocativo, que é a voz chamando, é como ele está tratando a pessoa que vai receber a carta, ok? Então aqui, local, data, vocativo, isso aqui é o conteúdo. É o conteúdo da carta, claro que aqui eu dei uma resumida, aqui colocamos 3 pontos para você entender que ela continua. Nesse conteúdo você tem que ter 3 parágrafos, tem que ter. Não mudou nada, os 3 parágrafos do conteúdo continuam e as linhas contáveis são dentro desse conteúdo aqui, depois do vocativo. Então, daqui até aqui você não vai pular linha nenhuma. Local e data, vocativo, começou sem pular linha. Aqui, ó, os dias estão sendo muito difíceis, porém, tenho a certeza de que... Aí continua a carta lá. Terminei a carta, a despedida. A despedida. Até breve. E aqui, ó, a assinatura. Professor Josemir Araújo. Essa é a característica básica de toda e qualquer carta. A gente vai ver que não tem só carta pessoal, a carta de pessoa para pessoa. Tem a carta, tem a carta de leitor, né? E mais à frente, lá no nono, a gente vai aprender um outro tipo de carta, que é a carta argumentativa. Okay? Agora, essa carta pessoal aqui, ela também
tem uma determinada característica. Como é que eu posso escrever essa carta? Linguagem formal ou informal? Depende. Depende para quem você está mandando a carta. Então, a carta pessoal ela pode ter linguagem formal, pode ter linguagem informal. Isso vai depender única e exclusivamente de quem vai receber a tua carta. Ok? Então, a linguagem utilizada, formal e informal, depende única e exclusivamente de quem vai receber. Ok? Então, lá, se vocês derem uma olhada na página 50, vocês vão ver uma carta do início ao fim. E vocês vão ver o seguinte, quero chamar a atenção para o seguinte. Isso aqui é o alinhamento do teu caderno, ok? Aqui eu dei o espaço, tá vendo? O espaço exatamente igual do parágrafo. Olha só, deu espaço aqui para começar a colocar local e dado, o espaço aqui para entrar o vocativo e o espaço aqui para começar a escrever a carta. Perceba que ele está seguindo o alinhamento, ó. O alinhamento. E esse alinhamento vem acompanhando aqui, ó, da despedida, acompanhado aqui da assinatura, e depois a gente vai falar dessa assinatura aqui, uma característica da assinatura. Olha só, comecei aqui, os dias estão sendo difíceis, os dias estão sendo muito difíceis, porém tem, ó, vim até aqui o final, vim até o finalzinho aqui, ó. Vocês não estão me vendo, mas estão vendo aqui a escrita, até o finalzinho de onde eu posso escrever. Diferente daqui, ó. Lembrando que o local e data, ele tem que caber numa linha. Até porque são poucas coisas para se escrever, então ela vai caber numa linha. O vocativo também. Aí depois você vai começar aqui o conteúdo da tua carta, vai até o final da linha, vai escrever normalmente, como todos os textos que você fez até agora, texto em prosa. Todos os textos em prosa, ok? Vai escrever normalmente vou colocar aqui de novo, 3 parágrafos. Início, meio e fim. A carta é um texto como outro qualquer. Ele só tem uma característica peculiar a ela para se diferenciar dos outros. Ok? Então, vocês deram uma olhada lá na página 50, depois tem a página 51. Na página 52 vem exatamente aquilo que eu já falei, são os elementos essenciais da carta. Aí você tem lá o nome da cidade e a data, vocativo, conteúdo, despedida e assinatura, tudo que eu já falei aqui, tá? Só para vocês confirmarem lá. Aí depois, passando lá, ele fala da estrutura, tudo que a gente já falou aqui. Aí na página 54, preste atenção no seguinte, ele fala de carta de leitor. O que é uma carta de leitor? A carta de leitor é um gênero textual, igual a carta pessoal, só que essa carta de leitor ela tem uma característica. Ela não é necessariamente de uma pessoa para pessoa. Ela no intuito de repente, só passar informações pessoais. Não. A carta de leitor é uma carta que você manda para um jornal, para uma rede de televisão, para uma revista, ou até para um repórter qualquer. O que essa carta de leitor... Qual a intenção dessa carta? Qual a intenção dela? A intenção dela é a seguinte: você fazer uma crítica, elogio, sugestão sobre aquilo que você consumiu de informação. Nesse momento a gente está consumindo muita informação sobre o Covid-19, a pandemia, né, o coronavírus. Vamos imaginar a situação concreta. Você está lá folheando a revista, sua revista preferida, e viu lá uma coluna interessante e desenvolveu a vontade de falar diretamente com aquele repórter que escreveu aquela coluna. Essa carta que você está mandando para esse repórter é uma carta de leitor. Você é o leitor daquele texto produzido por alguém e esse alguém está esperando uma crítica, uma sugestão, né, para que ele consiga até fazer textos melhores. É a mesma coisa que a gente fala aqui. Até agora, dúvidas, perguntas, críticas, principalmente críticas. Claro que no momento vocês não podem responder, só estou falando isso para a gente poder analisar com relação à carta de leitor que a gente acabou de falar. Ok? Então, olha só, pessoal. Em princípio, vamos ficar por aí, porque eu sei que vocês continuam dando uma semana de provas aí. Vamos fazer, por favor, as páginas 56 e 57 do livro didático,
tá? Desse capítulo 4 aí, para a gente começar a se orientar por esse novo gênero textual. Na próxima semana a gente vai falar mais da carta, desse gênero textual carta, para que a gente possa fixar bastante isso aí e seguir para a próxima prova, tirando uma nota muito interessante entre 9 e 10, que é o que a gente espera aí, ok? Então, para que a gente consiga fazer sempre textos melhores, produção textual cada vez melhor, vamos aí fazer os nossos textos em casa e tirar as dúvidas, caso vocês tenham, por favor, dentro do horário de aula, o nosso plantão tira dúvidas, ok? Senhores, foi um prazer estar com vocês, na verdade foi um prazer brincar com vocês, na verdade foi um prazer inenarrável estar com vocês. Até a próxima, pessoal.